hoje é a última porção de Gênesis, o mundo todo judaico, né? Lá na Austrália, na China, até no Irã. No Irã tem 10 mil judeus, foram atacados essa semana, 10 mil judeus lá no Irã. Eles estão estudando isso, a mesma coisa aqui. Gênesis capítulo 47, verso 28. Bom, eu vou resumir aqui para vocês. É o seguinte, vocês estão lembrados, né, que é a história de José, né? Aí chega agora no capítulo do versículo 28, e Jacó viveu na terra do Egito, lembra? O José manda trazer o pai, ele agora já está morrendo, já está velhinho, e ele faz agora, nesse capítulo 47, ele fala assim, ó, José, jura, põe a mão na minha coxa. Isso aqui é gozado, desculpa as mulheres aí, pode assustar com isso, mas a palavra de Deus é muito clara, né? E os tradutores é que têm vergonha das palavras, né? A palavra iarer é coxa, mas é também órgão sexual masculino. Então ele fala assim, põe a mão aqui, né? Ele traduziu como coxa. Mas por quê? Ali é o sêmen. Olha, tudo tem sentido. Aqui passa a geração. Eu quero abençoar a geração sua, José. José, você vai ser, o seu Efraim, Manassés, serão multidões de nações que vão vir de você, da tribo de José, né? que é Efraim, Manassés. E aí, ele fala assim, faz um juramento aqui, eu quero te abençoar, você promete que me enterra na terra do túmulo dos meu pai, onde estava enterrada Sara, Macpelá, né? Hoje seria Hebron, até hoje tem conflito, você chega lá, tem briga por causa do túmulo de Sara, né? Mas aquela capela Macpelá existe hoje, e Jacó fala, eu quero ser enterrado lá com meus pais, não me deixe nessa terra do Egito, né? E falar em terra do Egito, comprar uma sepultura, muitas vezes o crente tem medo da morte, né? Mas nós crentes não temos que ter medo da morte, não. Ela virá sim, com certeza ela virá, né? Então compre o seu jazigo, né? Compre para os seus familiares, né? Planeje a sua morte. Gente, a gente tem que falar isso, né? Tem que falar isso. Então faz parte, essa morte para nós é uma passagem. Não é? Para nós, crentes em Yeshua, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para nós é ressurreição. Não é? Nós não somos aí perdidos, estamos aí sem direção, não. Nós estamos na promessa. Não é? Então, é muito interessante. Eu já falei com a minha mulher. Meus pais estão muito velhinhos e provavelmente eles vão falecer. Não é? Talvez em breve, não sei. Mas eu já falei com a minha mulher, quero ser enterrado com eles. Né? Como Jacó fez, eu quero ser enterrado com meu pai. E José pede que os ossos dele sejam levados depois. José profetiza, vocês vão sair daqui. E o dia que vocês voltarem para a terra de Canaã, leve os meus ossos. Por quê? É as raízes. Estão entendendo? Preservar as raízes. Quer dizer, isso é importante, não é? A gente ter essa consciência de preservação. Mas eu não quero me deter isso, não. Aí Jacó adoece, aí ele abençoa Efraim e Manassés, ele troca as mãos, isso aí eu já preguei muito, nós aprendemos muita coisa, e aí ele profetiza, no capítulo 49 ele vai dar a bênção para cada um das tribos, dos filhos de Rubens, Simeão, Levi, né? Eu também não vou falar sobre essas bênçãos, eu já dissequei isso muito, cada palavra, cada nome da tribo, cada chefe de tribo, né, que era o sacerdote, etc. Então, nós já falamos muito. Mas eu queria que você agora fosse comigo para encerrar. Já estou encerrando aí, ó. Vocês queriam uma palavra mais rápida? Vão comigo lá para o Gênesis 50, 16. Vamos lá. Gênesis 50, 16. Todo mundo vai abrir a Bíblia. Nós vamos lá, nós vamos só pegar esse versículo hoje, tá? Nós vamos só trabalhar com Gênesis capítulo 50, no verso 16, que diz assim: então mandaram dizer a José, teu pai, Jacó, né, antes da sua morte, nos ordenou, assim direis a José, perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Não foi assim? Os irmãos venderam José, jogaram ele no poço seco, né? E aí ele fala, perdoa os seus irmãos.
Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de seu pai. E chorou José quando eles assim falaram. Né? Então, nós estamos aí começando, né, terminando 2017, mas nós também não podemos ignorar que 2018 é depois da manhã, né? E nós queremos fechar um ano, se fecha balanço, né? E no Brasil, no resto do mundo, se fecha balanço em dezembro. Lá em Israel, fecha em setembro, porque o ano termina em setembro. Mas é exceção. O mundo todo segue o calendário gregoriano e nós vivemos no mundo, nós não somos ETs. Então, temos que estar no contexto de um ano novo. Eu quero desejar a você um ano muito próspero, do número 8, que Yeshua esteja presente no seu coração a cada dia, dos 365 dias do calendário solar, ou 354 dias no calendário lunar, que nosso ano é mais curto, né? Porque é pela lua. Mas, seja como for, eu tenho um tema para você hoje, é o seguinte: por que as pessoas inteligentes perdoam? José era muito inteligente, e José pediu, perdoou os irmãos. Então, eu queria mostrar em primeira mão para você, eu já preguei isso aqui uma vez, mas vale a pena repetir, porque muita gente não sabe. Gente, perdoar é tão importante. Olha para mim, estou me olhando para mim. Isso. Perdoar é tão importante que é coisa de pessoa inteligente. Eu perdoo não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou inteligente. Porque quando eu sei a maldição que vem, a amargura, a mágoa, a falta de perdão, a doençada que eu vou citar aqui, médicos agora, de doenças por falta de perdão, mágoa e amargura, a quantidade de doenças são terríveis. E o nosso povo fica lá, depois faz aquele culto de cura, né, Moisés? Vai lá, chama o povo aqui, unge com óleo. Espera aí, tudo bem, Deus tem curado, eu acredito na unção com óleo, fazemos isso aqui, acabamos de fazer, mas nós temos que melhorar a nossa vida. Não é só ir no altar pedir, não. Eu tenho que fugir dessas doenças de mágoa, de falta de perdão. Então, olha para mim, a minha médica, a endócrina, ela gosta muito, ela não é crente, não. A sala dela é cheia de imagem. Mas ela gosta de me receber. Eu chego lá e falo: doutora, estive lá semana atrasada, a senhora já zerou o velocímetro? Eu falei: o que é velocímetro? A senhora não sabe o que é isso? Vou explicar para você. A senhora quer o odômetro ou o velocímetro? O odômetro, gente, é aquele aparelhinho do velocímetro que marca a distância. Andei 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, eles chamam odômetro. A velocidade é velocímetro. Mas a gente fala na gíria, zerar o velocímetro. O que é isso? Na verdade é zerar o odômetro. O que eu faço? Toda vez que eu vou pôr o tanque, encher o meu tanque, acabei de fazer isso agora, né? Chegando do aeroporto, estou sem gasolina, eu tenho que pôr, senão não chego, senão não prego. Aí parei no posto e eu aperto um botãozinho e zera. Aí começa tudo novo. E ali eu faço a conta, se o carro está econômico, está gastando muito, está gastando menos. Né? Ali é um computador, né, que calcula para você quantos quilômetros por litro você fez. Então eu zero o odômetro para marcar quantos quilômetros me falta, que eu estou andando. O que eu posso aplicar isso na nossa vida? Eu falo, como eu falo para a minha médica, o segredo de viver bem é zerar o velocímetro todos os dias. Eu não durmo sem perdoar quem me ofendeu. E eu sou o cara mais ofendido que tem por aí, porque eu sou atacado pelos judeus, porque o judeu não pode crer em Jesus. E eu sou atacado pelo meio cristão, muitas vezes, porque eles acham que eu estou judaizando, que eu não estou entendendo nada. Né? Que eu voltei para Moisés, voltei para a lei, quer dizer, não entende nada. Não sabe a visão da restauração, não sabe essa conexão profética. Então, eu sofro dos dois lados. Então, se eu não cuidar da minha vida, maldição te pega. A maldição sem causa não se cumpre. Mas quem de nós não tem uma causinha? Nós não somos perfeitos 100%, nós estamos em restauração de alma. Então, chegou de noite, minha mulher sabe, eu zero o meu velocímetro, ou seja, eu perdoo todo mundo que me ofendeu, telefonemas que eu recebi, gente ruim. Muitas vezes você vai num consultório médico, a secretária te atende mal. Gente, nós estamos sofrendo, né, caras feias, não é assim? O mundo está amargurado, está tenso, está estressado, então zera o velocímetro. E você vai ver no hebraico, só na língua hebraica existe isso, aprenda, irmão.
Por exemplo, a palavra perdoar em grego é apolou, em hebraico são 6, e nós vamos ver agora. É uma língua rica, porque é a língua de Deus, que a Deus usou, então é uma língua misteriosa, é uma língua rica. Não é o grego, não é o latim, não é? Enquanto a palavra nomos no grego quer dizer lei, em hebraico são 5 palavras para lei. Por isso que o povo não entende, a Bíblia é traduzida errado, não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, e pega tudo. Não é esse o contexto. Há a palavra dát, que é a palavra lei, há a palavra mandamento, a palavra estatuto, a palavra ruquim, né, que é preceitos, ordenanças, são palavras diferentes. Então, o tradutor joga tudo como lei, fica um inferno. Você não consegue entender, a lei é ruim, a lei é má, né, e vai essas concepções de maldição da lei, essa coisa toda. Então, vamos lá no hebraico. A palavra que aparece aí em Gênesis capítulos 49, 16, 50, 16, é a palavra chá, que vem do verbo selirra, liberar, soltar. No grego, correspondente é apoluo, daí que vem da palavra em inglês apologize, né? Quando você faz, I apologize, né? Eu peço perdão, desculpa, vem de apoluo, que é liberar, né? É soltar, deixar ir, não é? E a gente lembra daqui que a palavra hebraica, selirra, liberar, soltar, deixar ir, dá um entendimento de prisão. Ou seja, o contrário, se você não perdoa, você prende. E por isso que a gente fala, né? Sempre falava da nossa época de Adonep, né, Moisés? Falava que a falta de perdão é uma tríplice prisão. Primeiro, prende a você mesmo, que não perdoa. Depois você prende o outro que você não perdoa. Então, primeiro a si mesmo, depois o outro. Você fica preso com aquele cara que te ofendeu. Você fecha os olhos e lembra dele. Você vai fazer a barba, você imagina você passando a faca no pescoço dele. Talvez não chegue a tanto, né? Talvez não chegue a tanto. Mas é terrível, é tremendo. Quem já teve algum inimigo aqui? Eu já tive. Você dorme com ele, acorda com ele, escova dente, você está pensando nele. É um inferno, é uma prisão mental. A falta de perdão dá câncer. Vocês vão ver daqui a pouco, câncer. Hoje está provado, câncer é uma doença psicossomática, de origem psicossomática muito forte. Há o fator genético. Você sabia que câncer geneticamente é de 10% a 15%, herdado dos pais, dos avós? Só 10% a 15%. A maioria vem do psicossoma, vem da sua cabeça, vem do seu estilo de vida. Então, gente, é muito importante entender essas coisas, não é verdade? Então, vamos lá. Então, é uma tríplice prisão. Você fica preso a você mesmo, porque não perdoa. Você prende aquilo. Lucas fala isso, eu vou mostrar. Lucas fala, se você não perdoa o outro, você prende o outro no mundo espiritual. E fica preso. Nós usamos na linguagem cristã, judaico-cristã, amarrado, né? Fulano tal está amarrado, não é assim? Está amarrado. Então, porque amarra mesmo. O ódio amarra o outro, de quem você odeia. E a terceira coisa é que você perde a capacidade de amar e ser amado. Ninguém quer amar um sujeito amargurado. Quem quer casar com um sujeito bem amargurado, bem para baixo, bem pessimista? Ninguém quer, não é? Então, na verdade, quando você se lirra, você libera, você está liberando você mesmo. Por isso que eu falo, as pessoas inteligentes liberam. Porque se ele não liberar, eu estou engolindo aquele troço. Gente, gastrite, não, a quantidade de doença. Eu não sei se você lembra, Moisés, do doutor Benedito, que era oncologista, que fazia exame de laboratório, e ele era da nossa turma. E ele falava assim, Marcelo, eu sou médico, não é? E no meu laboratório, ele fazia exame de câncer. E ele chegava lá e constatava que o câncer, isso é ele que falava, não sou eu, pela estatística dele, 50% a 60% de câncer de mama, ele perguntava, quando é que você se separou? Quando é que você divorciou? Quando é que a sua filha te deu problema? Ele já ia na causa. Ele falou assim que a quantidade de mulheres separadas que desenvolvem o câncer de mama, mulheres que o filho rebelde ou filha rebelde, aparece o câncer de mama. Baixa imunidade, aparece. Gente, hoje a medicina sabe. Hoje sabe muito mais do que a gente sabia há 20, 30 anos atrás. Mas vamos passar para outra palavra. Essa é a palavra mais forte, a palavra selirra, que usa aqui em Gênesis 47, 50, 16. A outra palavra é ma, ou marra, é apagar a lembrança do pecado. Quer dizer, não basta só liberar, não é? Então,
é necessário apagar a lembrança do pecado. Né? Então a palavra perdoar é ofensa, são pecados. Não tem como. A falta de perdão é um pecado. É um pecado, vai contra a lei de Deus. Né? Então a palavra má é apagar a lembrança. Então, quantas pessoas estão escravizadas pela memória do pecado? Eu conheço gente, por exemplo, que não se perdoa. Por quê? Por exemplo, não é o meu caso. Eu conheço uma pessoa que teve um filho fora do casamento. Agora essa pessoa casou-se, porque ele era solteiro, teve um filho fora do casamento. Mas ele não se perdoa. Ele só fala nisso. Eu tenho um filho, eu tenho um filho. Espera aí, concentra na sua mulher, concentra no seu lar. Ah, não, ele ficou para baixo, ficou complexado. Eu tenho um filho fora do casamento. Gente, espera lá, apaga. Tem que apagar a lembrança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira. O Evangelho diz que ele pega o nosso pecado, Deus Pai, e joga no fundo do mar, e que deles não se lembrará mais. E por que você vai pescar o pecado? Fica com a varinha lá, com o anzol, buscando pecado do passado para sofrer? Isso não é ser inteligente? Desculpa aqui, isso é uma grande imbecilidade. Pensa bem, se Deus perdoa, se está escrito que ele jogou no fundo do mar, que ele amarrou uma mola, uma pedra e jogou, apagou aquele pecado seu, e Yeshua te resgatou da maldição da lei, né? Da maldição que você estava, porque a lei, não é que a lei é maldita, mas se você infringe a lei, vai pagar. Se você adulterar, vai pagar pelo adultério. Se você matar, vai pagar pelo assassinato. Se você furtar, vai pagar. Olha o nosso país em maldição da corrupção. Nós estamos amarrados, estamos presos pelos pecados políticos, do roubo, do furto. É uma praga. Então tem que soltar. Então, essa palavra apagar a lembrança é importante. Não só eu libero quem me ofendeu, mas eu quero também apagar. Eu não quero ficar lembrando. Não é? Se tiver que mudar de casa, eu mudo. Se tiver que mudar de rua, eu mudo, porque eu não quero ficar vendo. Agora, olha como é que a Bíblia é sábia. Ela manda orar pelo seu inimigo. Mas ela não manda você conviver com ele, não. Manda perdoai, assim como perdoar será perdoado. E você vai agora perdoar quantas vezes? 70 vezes 7, ou 490, esse número 7 é o número, um número meio cabalístico, quer dizer, sempre. Mas é a minha missão perdoar, é zerar o velocímetro. Agora, conviver com o inimigo, a Bíblia não manda, não. Por quê? Eu tenho que apagar, porque senão não apaga a lembrança do mal que ele me fez. Não é? Então tem que apagar. A outra palavra, kazan. A kazan é esconder o registro do pecado. Por quê? Está escrito na Torá que Deus tem um livro da vida. Todo mundo sabe, Apocalipse também fala do livro da vida. É que está um registro. O Salmo fala muito do registro. Davi fala, Salmo 87. Ó Senhor, no registro da minha vida que o Senhor tem nas tuas mãos, o registro, né? Tem um registro dos povos, tem um registro da nossa vida. Então, quando você peca, né? Há uma interpretação teológica, rabínica, que você tem créditos e débitos. Todo mundo sabe, o catolicismo também prega isso. Se você peca, está em débito. Né? Se você faz uma boa ação, você está em crédito. Né? Então, isso outras religiões também têm esse conceito de débito e crédito. Então, o que é a palavra kazan? É esconder o registro da dívida, ou seja, vai lá e borracha. Apaga o registro. Olha que interessante. Mas isso aumenta a minha fé, quando eu sei que Deus não só perdoa, mas Ele apaga o registro. No livro dele, Ele tira. Lembra-se, Apocalipse, aquele que vencer, não riscarei o seu nome do livro da vida. Faz a frase ao contrário agora. Aquele que não vencer, que desviou da fé, que abandonou Yeshua, abandonou a salvação que Deus deu para ele. Ora, se aquele que vencer ele não risca, aquele que não vencer ele risca. Há um registro. A gente vê claramente essa palavra kazan. A outra palavra é nazan. Nazan é tirar o pecado, tirar o peso. Essa está na palavra assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o peso, o pecado. Né? O peso. Aí Yeshua falou, meu jugo é leve e suave. Não é a canga. Põe a minha canga, tira a sua e põe a minha.
não é? Então, é a palavra nazam. A palavra abar é desconsiderar o pecado, eliminar a maldade. Aqui é um conceito judaico, rabínico, do Yetzirah. Yetzirah é a inclinação do mal. Porque, olha que interessante, não adianta eu ficar só perdoando. Eu tenho que mudar a minha natureza, eu tenho que tirar essa inclinação do mal. Mesmo você que converteu, lavado pelo sangue de Yeshua, nós temos a inclinação para o mal. Não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você nasceu de novo, é novo homem. Mas não bobeia não. Você volta para as obras antigas. Volta ou não volta? Uma criança não precisa ensinar a mentir. Precisa? Não precisa ensinar uma criança a mentir. Não é? Ela mente porque ela tem uma inclinação, uma Yetzirah, uma inclinação mal natural. Essa é a nossa natureza. Paulo chega a falar, olha, puxa vida, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não queria fazer, acabo fazendo. Isso mostra que há uma natureza, a gente nasce de novo, mas não é que há um capetinha e um anjo dentro do seu coração, ficam brigando ele. Não é isso. Mas nós temos a inclinação do mal, não é? Que veio pelo pecado. E aí essa palavra abar é desconsiderar isso. Eliminar essa inclinação do mal, seria a tradução mais correta. E a palavra capar? Capar não significa capar porco, não tem nada disso não. Essa palavra capar, em hebraico, é uma palavra que aparece muito em Levítico, é a palavra caporé. O que é caporé? Propiciatório. A palavra capar é propiciar, de expiar, né? O pecado tem que ser expiado, ou capar, né? Daí a palavra propiciatório, vem da palavra caporet, capar, de propiciar, ou seja, substituir. Né? Ou, em outras palavras, você perdoa com base no substituto. Daí a palavra propiciatório, que cobre, que encobre. Lembra que a arca de Moisés, Aron HaKodesh, que aqui é uma imitação do Aron HaKodesh, claro, lá guardava-se lá dentro as tábuas da lei. E por cima tinha o o propiciatório com 2 querubins, 2 anjos, não é? Cobrindo, né? Esse sentido de cobrir. E lembra que capar é perdoar com base no substituto. Por isso pegava o animal, falava os seus pecados na cabeça do animal, sacrificava o animal depois, dando a entender que o animal morreu e levou os seus pecados. É isso que fala de Yeshua. Eis o Cordeiro de Deus que tira, que morreu pelos nossos pecados. Essa é uma palavra capar. Por isso que Yeshua é chamado de oferta vicária, que é a mesma palavra vicária ou propiciatória. Ele me substitui na cruz, ele levou aquela desgraça, aquela maldição, né, da vida sem Deus, do homem sem Deus. Olha que interessante. Agora, me mostra o grego aqui. Não existe. Só Apolu. Está vendo como é que a língua hebraica, como é que ele disseca o perdoar, como é que ele vai mais a fundo? E vamos lá, em resumo, vamos resumir isso tudo aqui. Perdoar é não prender, soltar, deixar ir, liberar, não reter, apagar o registro, eliminar a mente, a maldade humana na mente, ter o substituto, né? E apagar a lembrança. Tudo isso é perdoar. Tá certo? Vamos passar para frente? Bom, eu na época, hoje eu estou muito lembrando da Donep, né? Como é que a memória volta, né, Moisés? Naquela época nossa lá, eu já pregava isso aqui. Isso aqui nem foi meu, foi da pastora Valnice. A pastora Valnice. Ela falava isso aqui e eu guardei isso naquela época. E preguei isso muitas vezes na Donep e hoje me veio. Porque é muito inteligente o que eu vou falar aqui agora. Só tem 2 situações que você perdoa. Se você decorar as 2, você resolveu ser um cara inteligente. Não vai sofrer doenças por falta de perdão e mágoa. Qual é a primeira situação? Mateus 5, 23. Você é o ofensor. Ou seja, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, então você ofendeu o irmão. Se o irmão tem algo contra ti, então você foi o ofensor. O que você faz? Perdoa. É o caso de José, né? Falaram, José, perdoa os seus irmãos. Os irmãos ofenderam José. Fizeram mal a José. Então, quando você é o ofensor, que eu gerei a ferida, eu tenho que pedir perdão. Não é? Se eu machuco você com uma palavra, eu tenho que te pedir perdão. Eu tenho que zerar o velocímetro, não fico em débito. E esse débito vai me trazer mal. Tá? E a segunda situação, o que vocês acham?
Ou você foi ofensor ou foi ofendido. Lucas 17. Como é que eu sei isso? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Olha aqui, se teu irmão pecar contra ti, você foi ofendido. Então eu tenho que perdoar o irmão. Se eu fui ofensor, eu fui o causador do mal, peço perdão. Mas se eu fui ofendido, eu tenho que liberar o irmão que me ofendeu. Então, entre nós, olhando para mim, não é fácil perdoar? Pelo menos teoricamente, né? Teoricamente é fácil, porque só tem duas situações. Ou você foi ofensor ou foi ofendido. Não existe outro aparecimento do perdão se não for por essas duas situações. Bom, é perdoando que somos perdoados, é o que Yeshua falou, não é? Então, à medida que, diga comigo, à medida que eu solto, libero, não retenho, qual que é o contrário de perdoar? Prender, amarrar por corrente, enlaçar. Não é? Então, à medida que eu solto, que eu libero, que eu não retenho ninguém, Deus também não me retém, e as minhas orações não são interrompidas, diz a palavra do Senhor. Muitas orações nossas não são ouvidas porque você não perdoa. Uma vez naquele chalezinho, você chegou lá no chalezinho aqui na Funchal, quando começamos o trabalho lá, não é? E apareceu uma senhora, eu preguei isso lá, uma palavra semelhante. Eu não tinha esse hebraico todo para falar, né? Era bem mais simples, mas funcionava. E aí, a irmã começou a chorar na pregação, e ela tinha uma doença, vou falar da doença, lúpus, doença autoimune. Olha só, eu não sabia dessas coisas. Gente, estou falando de coisa de 30 anos, 25 anos atrás. Eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje da palavra, nem do hebraico, nem nada. Aí, e eu preguei isso, ela começou a chorar. E deu um grito lá, eu falei, o que foi, irmã? Depois eu falo. Aí depois ela me procurou e falou assim, hoje eu descobri que eu não perdoei a minha mãe. E começou a falar da mãe. Por quê? Para que eu perguntei por quê? Ela falou, minha mãe, eu queria casar com um motorista de táxi, minha mãe não deixou. Mandou que eu tinha que casar com o doutor. Aí eu casei mal. Casei com o doutor, mas casei mal. Eu queria mesmo um motorista de táxi. Eu gosto de dirigir, gosto de passear. E queria aprender piano, minha mãe falou que era dinheiro demais, mandou eu aprender acordeon. E foi falando tudo que ela queria fazer e que a mãe não deixou. Eu odeio a minha mãe, eu odeio a minha mãe, eu odeio a minha mãe. Aí eu perguntei para ela, e aonde está a sua mãe? Já morreu há 15 anos. Eu falei, então solta a velha! Solta ela! Ela já morreu há 15 anos e você está... Eu não estudei piano porque a minha mãe não deixou, eu não casei porque a minha mãe não quis. Espera aí, onde está a sua mãe? Já morreu há 15 anos. Eu falei, então solta ela! Solta ela hoje! E acabou que ela morreu de lúpus. Né? Mas ela se converteu, teve uma vida saudável, mas a doença não foi restituída. Eu não estou falando que o lúpus foi por causa disso. Provavelmente hoje, com o conhecimento de hoje, sim. Né? Porque ela guardava essa mágoa. Olha que a mãe havia morrido há 15 anos e ela estava ali massacrando ali. O que é isso? É uma prisão. E por isso que perdoar é soltar. Vocês concordam aí, a turma da BN aí, concorda? A turma de São Paulo aí está concordando comigo? Então, à medida que você solta, Deus também te solta. E Yeshua disse, perdoe 70 vezes 7, eu já expliquei, não é? Sempre. Perdoar é sempre. Me ofendeu? Perdoo. Ofendeu? Perdoo. Ofendeu? Perdoo. E vou perdoando. Agora, não manda eu ficar com meus inimigos todos, vou dar jantar para eles. Não é isso, não. Alguns se reconcilia, outros não. Outros eu quero distância. Tá? Eu falo aqui como rabino. Quero distância. Eu os abençoo, mas longe. Porque não há como conviver mais. Isso a vida nos mostra. Quando a decepção é tão profunda, não tem como. Mesmo que você apaga a memória, perdoa, mas a convivência como era antes, quem tem essa experiência? Não volta. Não volta. E Yeshua respeita isso. Ele respeita o seu direito, né, de amar. Mas ele não manda conviver com aquele que te odeia, ou que você foi odiado por ele. Oração do Pai Nosso. Mateus 6,9. Perdoe as nossas dívidas ou ofensas,
Eu gosto mais da palavra ofensa, porque eles acham que é dívida de dinheiro. Tem nada de dinheiro aqui. O contexto do Pai Nosso não está falando de dinheiro, perdoar dinheiro quem te deve. Não. Perdoa a dívida, porque quando você peca, você entra em débito. Aí é dívida. É dívida de débito, do pecado, do mal que você fez. Então, perdoe as nossas ofensas, eu gosto da palavra ofensa, ou pecados, ou débitos, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não é aquele que me deve, não. Não tem nada a ver com dinheiro. Se não fosse dinheiro, vai lá, pagou, resolveu o problema. Não, mas não é isso. Porque fica a mágoa, a ferida fica aberta. Se você não perdoa, a ferida não fecha. Né? Alguns pontos importantes. O tempo não perdoa, nem esquece, nem cura. Bom, não quero brigar com os psicólogos, né? Mas um psicólogo, está aí o doutor Samuel que me ajude. Um psicólogo não crente pode falar que o tempo, né, vai tirar umas férias, não é assim? Ele não vai trabalhar com perdão. Manda você tirar férias, vai lá para a praia, vai lá, toma uma caipirinha, toma água de coco. O psicólogo vai falar isso. Mas você pode tomar caipirinha, água de coco e praia, que o inimigo está lá. Está ou não está? Você está nadando, ó, o inimigo, eu te mato, eu te afogo. Quer dizer, então, não adianta você fugir muito, né? Então, o tempo não perdoa. Põe na sua cabeça isso. O tempo ajuda. É claro que passou, você não vê o inimigo há tantos anos, né? É claro que o tempo ajuda. Mas curar, não. A hora que ele se... Deixa eu contar um caso de vocês. Quando eu me converti, eu converti na dor, né? Eu não vim pelo amor, eu vim na dor e coisa. E eu tinha um inimigo. E eu odiei esse cara. Esse cara foi realmente o inimigo que eu falei, esse cara eu não quero ver nunca mais na minha vida. E aí eu converti. E comecei a aprender essas coisas. Falei, eu vou ter que perdoar esse danado. Não sei se eu vou conseguir. E aí, um pastor pregando sobre perdão, eu falei, eu vou tomar posse. O perdão é divino, não é humano. É aí que eu vou. E falei, Deus. E o pastor falava, né? Perdoa. Você tem que liberar, libera a palavra. Eu liberei. Passei 3 anos. Eu estava feliz. Um dia eu fui levar um menino na escola, ao danado lá. Fui levar o Mateus. E aí, eu já era convertido. Quando eu vi aquele inimigo, eu peguei... Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Estou mostrando uma fraqueza minha. Peguei a tranca de volante. Já viu aquela tranca que pega volante e embreagem? Peguei aquele pedaço de ferro, falei, eu mato esse danado agora. De raiva. Aí segurei, fiquei hipnotizado, vendo ele, eu dentro do carro, ele assim, e eu com ferro na mão, pensando, eu saio daqui. O Mateus volta e bate no meu vidro. Papai, aconteceu alguma coisa? Aí eu caí, sabe como é que é? Aí eu caí na real. Eu baixei o vidro. Não, meu filho. Não, está tudo certo. Ok, papai. Vai com Deus. Eu falei, vai com Deus também. Peguei o carro e fui embora. Cheguei em casa, eu morava aqui no Bandeirante, tinha uma capelinha minha, tinha um close lá que eu fiz de capela, lugar de oração. E ela era bonita, porque dava vista para a lagoa, uma coisa assim, fazendo uma capela em forma de meia-lua. Eu ajoelhei lá, falei, eu vou morrer. Eu briguei com Deus, literalmente. Falei, Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu perdoei o inimigo. Eu fiz isso. Eu estou fazendo isso aqui. Estou abrindo mão de tudo. Agora, o Senhor, por que o meu sangue ferveu? Porque eu havia perdoado esse danado há 3 anos atrás e agora eu vi o meu sangue ferveu de novo. Então esse perdão não vale nada. Ou esse perdão, eu não prego mais sobre perdão. Se o Senhor não me responder, eu não saio daqui da minha capela. Eu morro aqui de jejum, greve de fome, enquanto não me fala. E fiquei pirracento, né? E fiquei orando ali, orando. Aí veio assim na minha cabeça, nem vou falar que Deus me falou, não gosto de usar essa expressão, mas veio assim, bem suave. Filho, você perdoou com perdão humano, mas o perdão nunca é humano, ele é divino. Tome posse do meu perdão
passa por você e bate no outro. Ele tem que ser perdoado com o perdão de Deus, não com o seu. Aí eu aprendi essa lição. Essa lição foi aprendida no sofrimento. Deus me ensinou isso. Não foi um pastor que me ensinou nem nada. E eu prego isso com autoridade. Porque veio o Espírito falando para mim. Pegue o perdão de Deus, passa por você, mas o seu inimigo tem que ser perdoado por mim, mas via você. Vai funcionar, porque o que você fez foi puramente você liberar e soltar. E aí veio, por quê? Olha o hebraico, não apagou a memória. Quando é que você sabe que você está curado de uma mágoa? É quando você vê o inimigo e não sente mais nada. Aí você foi realmente curado. Mas se você vê a fonte da amargura e volta aquilo de novo, sinal que você não foi curado ainda. Perdoar é uma questão de decisão, né? Então perdoar, para encerrar, vamos embora, vamos encerrar, vamos começar o ano novo, vamos zerar o velocímetro para o ano novo. Então você vai soltar esses nomes aí que você vai falar agora. É uma questão de decisão e pode começar a falar. Eu quero toda a boca mexendo, você também da TV Sião, eu quero os lábios mexendo agora. Eu sei que você guarda alguma lembrança. Fala o nome da pessoa. É uma questão de decisão. Estou vendo as bocas fechadas, gente. Fala. Será que só eu que fui ofendido até hoje? Vocês são todos santos? Isso, fala. Vai falando. Tem nome. Às vezes foi o seu pai, foi o primeiro namorado, às vezes um homem te fez mal quando você era adolescente, às vezes alguém abusou de você sexualmente, às vezes você traiu, o sujeito que comia na sua mesa, comia sua comida e traiu você, enganou você. Às vezes você emprestou dinheiro, o cara não te pagou, ele fez de propósito, ele te deu tombo, ele te enganou, ele mentiu, deu cheque sem fundo. Irmãos, são mágoas. São coisas da vida. Comece a soltar esses nomes aí que você lembrar. Às vezes a sua tia, às vezes a sua avó, que você foi criada com a sua avó. Não é? Sua avó pegava porrete para você lá e batia na sua cabeça. Não sei, solta. Às vezes é seu irmão mais velho, às vezes é seu irmão mais novo, é sua irmã. Solta. Começa agora, é uma questão de decisão. Você decide, Deus está vendo isso. E Ele vai ouvir essa oração, Ele vai soltar você vai entrar um 2018 com mais saúde. A libertação pode não vir na hora, leva tempo, mas necessita da restauração de alma. Isso é relativo. Tem gente que já fez uma sessão de perdão comigo e foi curado. Tem gente que fez e continuou sofrendo. Por quê? Se a sua alma não tiver, é que nem uma gastrite. Se você tiver com gastrite, toda vez que você tomar café com bolo, vai doer o estômago. Mas se você fizer um tratamento com omeprazol, tá certo? De eliminar, de inibir o ácido clorídrico e outros ácidos, e não atacar o estômago com aquele ácido, ele vai cicatrizar. Aí você pode tomar o café com bolo que não dá azia. Pode tomar vinho que não dá azia. Entendeu? Então, se deu uma azia, está com problema. Né? Então, é assim, é o perdão. A ferida tem que fechar. Se você não fechar essa ferida, qualquer coisinha qualquer pessoa que falar um A mais alto que você já está magoado, já está ferido, e só vai adoecendo. Né? O perdão é algo divino, e não humano. Gente, é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, tem que ter uma força divina, porque eu cheguei à conclusão, eu não tenho condição humana de perdoar ninguém. Eu perdoo sim, a decisão é minha, mas Ele me ajuda, o perdão é dele. Ele vai lá e ouve a minha oração e liberta aquela pessoa que eu estou prendendo. Yeshua, o centro do perdão de Deus, cordeiro vicário, substituto, né? Lembra da palavra caporé? Propiciatório, cordeiro vicário, que cobre, que apaga, que liberta, que solta, que restitui, que renova, que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Quem quer que seja tirado de fato, fala esses nomes, coloca isso aí para ele. Outra coisa, orar. A ajuda divina vem pela oração. A sua oração foi ouvida, Lucas 1,13. Tudo quanto pedis em oração, crendo recebereis, não é? Filipenses 4,6 é um bom começo que fala, né, que você tem que orar, para que venha, com a ação de graça, para que venha a bênção para a sua vida, não é verdade?
Ele fala, sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus, pela oração e pela súplica com ações de graça. Você anula o mal. Quando você pensa assim, você anula o mal. Por isso que maldição sem causa não se cumpre. Você elimina, fala, esse mal não vai chegar. Agora, uma coisinha inteligente, né? Fugir da situação conflitante. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, malícia, etc. Tem irmão que tem prazer de sofrer. Já sabe que vai sofrer, já sabe que aquela ferida está difícil fechar. Por que você vai mexer? Fuja! Fuja! Tiver que mudar, mude. Tiver que ir para outro bairro, vai para outra cidade, vai. Mas suma. Sai fora daquilo que alimenta a sua ferida de alma. Irmãos, isso tem que ser falado. Nós temos que ser um pouquinho mais inteligentes. Não vai lá procurar gente que não gosta de você, não, porque você vai ouvir ofensas. Para que você vai procurar? Foge. Foge. Não é? Última coisa, perseverar, Tiago 1,25, a libertação virá a cura. Se você solta, a cura vem, porque é um processo e pode levar tempo. Às vezes você é curado na hora, às vezes vai demorar um tempo, até que essa ferida fecha. Mas que ela vai fechar, vai. Não é? E confessar os pecados uns aos outros, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados um para o outro. O que é isso? A reconciliação. A melhor coisa não é fazer inimigo e fugir dele. A melhor coisa é reconciliar. Ô irmão, ó, eu te ofendi, você me perdoa, eu também te ofendi, vamos trocar aqui os nossos perdões, eu quero te perdoar, quero ser seu amigo. Talvez nunca vou ser amigo como antes, isso já acontece, pode acontecer, mas pelo menos eu estou quites, né? Então, esse eu não tenho que fugir dele, né? Mas tem outros que não há reconciliação, não é? Não há. Não há. Infelizmente, não é todo mundo que está apto a perdoar. Não ruminar fatos passados, Filipenses 4,8. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. De Deus, de paz será convosco. Irmão, não ruminar. Não fica ruminando, não fica lembrando, não. Não fica perguntando, não. Por exemplo, caso de traição de casal. Como é que foi? O que você fez? Quanto tempo você demorou dentro daquele quarto? A mulher gritou ou não gritou? Olha, mas pelo amor de Deus, peraí, não vai mexer nisso não, não vai ruminar isso não. Misericórdia, é uma falta de sabedoria, vai mexer. Gente, apaga, tira, liberta, solta, apaga, porque você vai ser feliz. Você sabe qual é, na minha opinião, a maior vitória? A maior vingança, quer dizer? Sabe que a vingança vem de Deus, né? Não sua. Mas a maior vingança que eu posso fazer ao meu inimigo é a minha vitória. Está certo? É a minha vitória. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, não são penosos. O mandamento aqui é lei, viu, gente? Aqui, mandamento é mitzvah, é uma parte da lei. Não é? Mandamento é aquilo que vem de Deus, bate em você e volta para Deus. Por exemplo, não matarás. Quando você obedece isso, é um mandamento, porque vem e dá bênção. Eu não mato, e eu não matando, aquilo me santifica, que eu estou santificando a vida, respeitando a vida, e aquilo transforma em bênção. Não é? Por exemplo, esse é mandamento. Não adulterarás. Vem de Deus, bate em você, e você é fiel, aquilo transforma em bênção. Não é? A família, está lá em Malaquias. Não é? A família é abençoada. E lá em Malaquias fala que quando você não separa, porque Deus odeia o divórcio, e você permanece e reconcilia, Deus suscita uma geração de piedosos. Meu irmão, não é por nada não. Quando eu vejo meus filhos, meus netos, eu vi ontem o meu neto dando a bênção lá, com aquela multidão de gente, menino de 7 anos, falando hebraico que morou em Israel. Eu fiquei assim orgulhoso. Eu lembrei de Malaquias, porque eu converti com essa palavra, né? Que eu converti em plena separação, né? E aí, eu converti em plena separação. E aí, Deus falou, eu odeio o divórcio. Eu falei, então, o senhor vai continuar odiando, porque com essa mulher eu não fico. E aí, Deus falou, fica. Porque eu quero levantar uma geração de piedosos.
Então eu vejo como Deus é fiel. Imagina se meu pai fosse separado, meu avô separado, meu tataravô separado. Gente, se eu tivesse separado, eu já teria um filho com cada mulher, talvez estaria casado 4, 5 vezes. Não sei, que bagunça. Como é que eu vou colocar os filhos dos meus filhos ao redor de minha mesa? Não, esse aqui não é meu, não, esse aqui está meio moreninho, esse aqui está meio branquinho, vai ser uma confusão. Tá certo. Irmãos, Deus é fiel. Tem pastor aí endossando, adulterou, separa. Não, perdoa, reconcilia, muda o caráter, enche o coração de boas ações, de virtudes. É isso que salva casamento. Pessoas, amigos meus, crentes, membros dessa casa, hoje me agradecem. Marcelo, se não fosse você, eu não teria minha neta no meu colo. Você mandou eu voltar, mandou eu perdoar. Agora eu posso deleitar com meus netinhos. Graças a você que não aceitou. Eu falei, não vem para cá não, que eu não dou a bênção para separar. Mas eu quero a sua... Não dou. Não dou. Esse motivo, não. Há casos que vamos estudar, não é? Que ligar no céu, que será ligado na terra. Deus também, Yeshua nos deu também autoridade para legislar em casos que não foi falado, mencionado na palavra. Tem que fazer uma bidracha, uma correlação. Irmãos, mas hoje eu te falo, hoje aqui, não são penosos, porque o crente é que guarda a lei. O não crente, ele mata, estrupa, rouba, ele não está nem aí, ele não crê em nada, ele é ateu. Então a lei serve para aquele que crê. Aí vem a igreja evangélica, não, estou debaixo da graça, joga esse troço fora. No Velho Testamento, chama de velho, né? Velho, joga fora. Lá nunca foi escrito que é velho. Malaquias fala que o Deus de ontem, o de hoje, o de sempre. Yeshua não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Como é que você pode anular? Você não pode entrar lá só pegar dízimo e prosperidade. E as outras 613 leis, 611, como é que fica? Você só pega o que interessa, dízimo e prosperidade? Então, gente, tem que ter um consenso da lei e a graça caminham juntos. É claro que as leis sacrificiais, ninguém vai sacrificar bode, nem touro. Mas o resto, o crente tem que guardar os mandamentos. Não posso desejar o mal, não posso desejar a mulher do outro, e vai por aí afora. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força de seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra a cidade do diabo. O diabo vem mesmo. E aonde o diabo gosta de bater é a falta de perdão. Porque é um prato para Satanás comer. Você quer alimentar o demônio? Dá a obra da carne para ele. Porque o pó, a serpente come pó. Pó lá é Adamá. Adamá é carne. É a palavra usada para carne. Carne. Pecados da carne. Né? Irmãos, a coisa é brava. Então, quando você fecha isso... Agora eu anotei aqui algumas coisas interessantes. Olha aqui. Sentimento de tortura, escravo de sentimento que corrói por dentro. Então, se você ficar com o sentimento de torturando a si mesmo, sentimento de vingança no coração, isso faz um mal, isso é uma doença, isso corrói. Se não perdoamos, Deus também não nos perdoa, irmãos. Há uma regra, né? Há uma mitzvah. Né? Já pensaram na tamanha maldição que o não perdoar traz? Impede nossas orações chegar a Deus, né? Estudos de psiconeuroimunologia, tá? Eu tirei isso aqui da faculdade de Michigan. Estudos de psiconeuroimunologia comprovam, não sou eu que estou falando, um doutor, uma universidade falando, doenças emocionais, depressão, angústia, tristeza, prisão ao passado, dores musculares, hipertensão, né, pressão alta, reações alérgicas e cânceres. Cânceres, principalmente de mama, próstata, útero, colo, intestino, falta de perdão. Universidade de Michigan, não sou eu falando. Então a gente tem que acreditar. Departamento de Psiconeuroimunologia, chegaram à conclusão, estudando pacientes, aqueles que perdoam, ficam mais imunes, ficam mais imunizados contra essa baixa imunidade que entra vírus. E o vírus é um câncer. A hepatite é um câncer. É um tipo de câncer. São tipos de vírus. Hoje já se sabe que tem mais de 300 tipos de vírus. Irmãos, misericórdia, diga misericórdia. Por isso, para encerrar, por isso 2018 você vai zerar o velocímetro amanhã.
Eu quero você entrando 0 hora do... depois, né? É de amanhã para segunda. Você vai zerar, você vai pegar um papel, nem que seja hoje, escreve todo mundo que te ofendeu e libera aquilo, cola aquilo na parede e fala, ó, eu libero essa turma aí, porque agora eu quero viver um 2018 livre, sem doença, sem estresse, sem insônia, eu quero viver uma vida saudável, eu preciso, nós já falamos aqui, ontem eu fui tão elogiado em São Paulo pelaquela palavra minha, a dieta bíblica, né? E então eu fiquei, o sujeito era médico falando comigo ontem, olha, você fez algum curso? Não é nada, eu sou autodidata, isso aí muitas coisas eu aprendo sozinho, estudando a palavra, né? Quando eu falei que pode comer gordura, né? Isso aí, né? Hoje todo mundo, pode comer gordura, né? Hoje pode comer ovo, eu estou falando isso há muito tempo, pode comer ovo tranquilo, não tem esse negócio, né? Tem que sair fora do bolo, do biscoito, isso que mata o seu colesterol ruim e bom, né? Então, irmãos, Deus dá essa ciência. Se Deus criou o homem, não daria o cardápio para o homem? Pensa, irmão, se eu vim dele, criado a imagem e semelhança dele, então ele deixa eu comer barata, rato, caranguejo, camarão, sai por aí afora? Claro, isso não é lei, isso não é bater, não, isso é liberdade de vida, não é? Eu inventei um remédio hoje. Você sabe que remédio para câncer, tudo termina em vir, né? Aclovir, citrovir. Eu inventei um remédio hoje de manhã, dentro do avião. Chama Perdoavir. Se o doutor Tamiro aprovar a receita, nós vamos mandar fazer, viu, doutor Tamiro? O senhor, como médico, me ajuda aí. Perdoavir, perdoar vir, é um remédio. Esse remédio se encontra nas farmácias celestiais. Tá certo? Eu vou ali na esquina, você não vai achar. Você pode chegar lá e falar, o rabino mandou procurar um remédio. Mas não vai achar, chama Perdoavir. Você vai achar nas farmácias celestiais. Porque o perdão é divino. Perdão, esse Perdoavir é um antiviral. Porque se você não combater esse antiviral, ele combate as infecções virais. E essas infecções virais vêm pela baixa de imunidade, gente. Eu não posso dizer que toda baixa de imunidade seja vírus, mas há um fator hoje muito provado. Então, eu vou encerrar com uma frase que eu fiz dentro do avião para vocês. Perdoar é a arte de fazer as pazes quando algo não acontece como você queria. Essa é boa, né? Então, perdoar é a arte de fazer as pazes consigo mesmo, claro, quando algo não acontece como você queria. Gente, se a gente vive, a gente dá para viver um 2018 melhor. Que é a arte de fazer as pazes quando não acontece aquilo que você queria. Por isso que você fica ranzinza, murrinha, chato, rabugento. Bem disso. A vingança pertence a Deus. Deixemos para Ele essa tarefa. Mas uma vida bem vivida e em paz é a sua melhor vingança. Amém? Essa também é boa. Uma vida bem vivida, em paz, é a sua melhor vingança. Pronto, quero ver. Olha aí, ó, escrevi hoje, viajando para vir para cá. Hein? Uma vida bem vivida e em paz é a melhor vingança que você pode apresentar. E não faz mal a ninguém, só faz bem a você. Vamos ficar de pé. Agora você vai curvar a sua cabeça. Avinu Malkeinu Shevashamai, nosso Deus, Pai, Rei Celestial. Ouça a nossa oração, meu Pai. Nós não podemos entrar 2018 com mágoa, ressentimento, não é? Com ansiedade, com aquela coisa que corrói a gente, incomoda a gente. Às vezes não é uma mágoa, mas é uma ansiedade sem controle. É uma falta de sono. É uma coisa que rouba o nosso sono, nos preocupa, nos coloca estressado, agitado. Meu Pai,
Eu sei que depende de mim, depende de nós, a arte de viver, o Senhor nos deu. Mas o Senhor tem nos dado sabedoria, mas eu sei também que o Senhor nos deu Yeshua, que é o nosso caporé, é a nossa oferta vicária, é aquele que tira o pecado do mundo. Então tira essa mágoa. Meu Pai, pega agora esses nomes, fala os nomes, vai falando, não para de falar não. Pega esses nomes que estão sendo pronunciados agora, meu Pai. Pega esses nomes, tira isso do meu coração, Senhor. Em nome de Yeshua. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Pode ser mais fácil do que a gente imagina. Porque nesta manhã, do dia 30 de dezembro, eu decidi levar um 2018 mais tranquilo, com uma vida mais em paz, mais sóbrio, menos ganancioso, menos ansioso, menos amargurado, e que eu aprenda, durante os 365 dias do ano, a gerar sempre o velocímetro a cada dia, para que não acumule mágoas nem ressentimento de forma alguma. Dá-me uma saúde perfeita, em nome de Yeshua. Amém, amém, amém.